Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje nós vamos falar sobre um tema aqui, voltando para a nossa série de mitos e verdades, sobre um tema bastante polêmico, que é em relação ao 18S, na análise de expressão gênica por PCR em tempo real. O 18S é ou não é um bom gene de referência, um bom controle endógeno? Logo depois da vinheta eu vou te dar a resposta sobre o 18S. Mas antes, enquanto roda a vinheta aí, você se inscreve no canal, deixa um like, um comentário, aquele combo de youtuber aí que ajuda a gente pra caramba. Beleza? Valeu, a gente se vê já já. Muito bem, antes da gente começar aqui, deixa eu dar um recado importante para você, rápido, importante, é sobre o curso de PCR em tempo real presencial, teórico e prático que vai rolar em São Paulo nos dias 3 e 4 de março. Se você está assistindo esse vídeo aqui antes dessa data e tem interesse em aprender a fazer PCR em tempo real na prática comigo, este curso é para você. Esse curso, como eu falei para você, vai ser lá em São Paulo, a gente vai fazê-lo dentro do Instituto Senai de Inovação e Biotecnologia, um lugar maravilhoso, um belo laboratório. Como eu disse, ele é teórico e prático. Se você quiser saber mais sobre esse curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, em algum lugar, ou na descrição, ou no comentário fixado, e você pode assistir esse vídeo aqui para entender exatamente do que se trata esse curso. Mas saiba que nós vamos fazer na teoria e na prática todo o fluxo de trabalho de PCR em tempo real. Então vai começar a ler desde os conceitos iniciais sobre o PCR, manipulação de ácido nucleico, até a outra ponta, análise dos dados em PCR em tempo real. No primeiro dia a gente faz isso na teoria e no segundo dia a gente faz isso na prática, no laboratório. Certo? Depois você olha aqui com calma no site, que você vai ter todas as informações que você precisa para se capacitar na prática, vida real, e uma das técnicas mais importantes, se não a mais importante, de biologia molecular. Certo? Vai correndo porque a gente passou da metade, são só 40 vagas, a gente já passou da metade. Corre lá e se inscreve para você não ficar de fora. Maravilha, então vamos começar aqui nosso tema de hoje, né? Se é mito ou se é verdade esse lance aí do 18S. Para você aproveitar essa aula aqui, você precisa ter um conhecimento aí, pelo menos superficial, sobre análise de expressão gênica por PCR em tempo real. Ó, tem um workshop que eu deixei gravado aqui, ele foi ao vivo, foi excelente, um evento com várias pessoas, milhares de pessoas participaram, eu deixei esse workshop gravado. Eu vou colocar o link aqui em cima para você assistir, se você quiser saber mais sobre análise de expressão gênica por PCR em tempo real. São 3 dias de evento, é um evento bastante longo, mas bastante completo também, só que é o seguinte, vai assistir logo, porque eu vou tirar essas aulas do ar. Eu já tirei ela uma época e logo eu vou tirá-las de novo, vai assistir, senão ela não vai está disponível mais. Se você está clicando aí em cima e não está funcionando, é porque ela já não está disponível, beleza? Para você aproveitar essa aula, você tem que entender o que é um controle endógeno, gene de referência, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre a normalização dos seus resultados, dos números que você obtém em um experimento como esse, tá bom? Então, vamos lá. Então, deixa eu dar o contexto aqui para a gente começar. No experimento de análise de expressão gênica, o seu objetivo é identificar níveis de expressão gênica diferencial entre diferentes condições experimentais. Então, por exemplo, imagine que você tem duas condições experimentais, dois ratinhos, um grupo de ratos que foi tratado com uma droga, um outro grupo de ratos que não foi tratado com nenhuma droga, seu grupo controle. Aí você quer saber se o gene X, sei lá, do coração desses ratos, ele teve seu nível de expressão alterado devido o rato ter sido tratado ou não tratado com uma determinada droga. Então, geralmente, os experimentos de análise de expressão gênica por PCR em tempo real, eles têm essa configuração, né? Um monte de variação em relação a isso que eu acabei de falar, mas o resultado geralmente é isso. É descobrir o nível de expressão gênica diferencial entre duas condições diferentes, ali, duas condições que podem te responder alguma pergunta, certo? Esse é o racional. E você faz isso, você consegue descobrir esse nível de expressão gênica diferencial utilizando a técnica de PCR em tempo real, por exemplo, tá? Olha só, olha esse racional aqui. Toda variável, são 4 pontos, tá? Para a gente chegar na resposta lá do 18S. São 4 pontos que você precisa entender. O primeiro ponto é esse daqui, ó. Toda variável que não esteja diretamente relacionada com a sua pergunta experimental, com o seu desenho experimental, ela deve ser eliminada. Mas nem sempre uma variável você consegue eliminar. Você consegue eliminar, assim, falta de atenção, erro de pipetagem, alguma coisa do tipo que está no seu controle, você consegue eliminar. Mas nem sempre você consegue eliminar. Então, quando tem uma variável que você não consegue eliminar, você precisa corrigir. E que variável que eu estou falando aqui? Qualquer variável que não esteja relacionada ao seu desenho experimental. Nesse meu exemplo, o desenho experimental era tratar ratos com uma determinada droga. Se tem alguma coisa que pode interferir no nível de expressão do gene X, que é o gene que a gente está analisando aqui,
Nesse meu caso, nesse meu exemplo, é a droga. Qualquer outra coisa não pode interferir. Então você não pode ter erro de pipetagem interferindo, reagente de má qualidade, amostra degradada, isso não pode interferir. Se estiver interferindo e você talvez esteja e você não saiba, você precisa corrigir, mesmo que você não saiba que essas variáveis estejam interferindo, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essas correções, que o nome adequado, que o termo correto é normalização, as normalizações, elas podem ser realizadas por meio de um gene chamado gene de referência, que eu coloquei no título aqui desse vídeo, controle endógeno. Gene de referência e controle endógeno é a mesma coisa aqui nesse contexto, tá? Mas gene de referência é o termo adequado, é o termo correto se você vai publicar dados ou se vai se comunicar formalmente falando de PCR em tempo real, na expressão gênica por PCR em tempo real, gene de referência é o termo adequado, não é controle endógeno. Mas como controle endógeno é o nome mais conhecido, o termo mais conhecido, eu coloquei ele no título, certo? Então essas correções das variáveis que eventualmente estão no seu experimento e você não consegue controlar, essas correções, normalizações, elas podem ser realizadas pelos controles endógenos, pelos genes de referência. Então essa é a segunda informação que você precisa ter. Chega nesse ponto aqui, e tem muito mito de laboratório, muito mito mesmo, um monte de informação equivocada em relação aos controles endógenos, genes de referência, e existe uma informação que ela é comum, ela está há décadas aí nos laboratórios, passando pelo mundo da pesquisa na academia, que é o gene 18S ser utilizado como um gene de referência, como um normalizador, como um controle endógeno para corrigir essas variáveis. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Os bons genes de referência, porque não é qualquer gene que é um bom gene de referência. Então, no seu experimento, você tem o seu gene X, que é aquele gene-alvo que você quer analisar o nível de expressão gênica diferencial. Paralelo ao gene X, você vai analisar um outro gene, que é um gene de referência, um controle endógeno. É esse controle endógeno que vai fazer essas correções, essas normalizações. Muitas vezes, o 18S ele é utilizado para fazer essas correções, essas normalizações. Bons genes de referência, eles não devem ter o seu nível de expressão alterado pelas condições experimentais. O gene X, o nível de expressão do gene X é alterado, é modificado, é influenciado pelas condições do seu experimento, pelo tratamento da droga ali no caso? Não sabemos, é isso que a gente quer saber. Mas o gene de referência, ele sabidamente não é influenciado pelo tratamento da droga. É um experimento que você tem que fazer antes de começar o seu experimento principal para saber se aquele gene de referência, aquele candidato a gene de referência, controle endógeno normalizador, ele não vai variar em relação às suas condições experimentais. Então, se você olhar para o gene de referência alvo aqui, um gene de referência que você escolheu para normalizar seu experimento, na amostra do ratinho 1 tratado, ratinho 2 tratado, ratinho 3 tratado, ratinho 1 controle, ratinho 2 controle, ratinho 3 controle, o nível de expressão desse gene vai se manter constante ao longo de todas essas amostras, certo? Então, um bom gene de referência ele não deve ter seu nível de expressão alterado pelas condições experimentais. Aqui entra o segundo ponto do 18S. O segundo ponto do 18S é que geralmente ele tem essa característica. Independente do que você faça no seu experimento, muitas condições experimentais, muitos desenhos experimentais, eles não afetam o nível de expressão do 18S. Tem desenho experimental que afeta, mas vários deles espalhados pelo mundo afora aí, eles não afetam o nível de expressão gênica do 18S. Então, com essas informações que eu te dei até agora, o 18S seria um bom gene de referência, porque o nível de expressão dele, geralmente, ele é constante ao longo de todo o experimento. No caso aqui, os ratinhos tratados e os ratinhos não tratados, o nível de expressão gênica dele poderia ser estável ao longo de todas essas amostras e servir como um normalizador, um corretor aí para resolver, para normalizar essas variáveis que não deveriam ter no seu experimento. E o quarto e último ponto está relacionado à explicação disso tudo, né? Por que um gene de referência, um controle endógeno, talvez o 18S, ele possa normalizar, fazer essas correções. Eu falei para você que o nível de expressão do gene X a gente não conhece, a gente não sabe se ele vai se expressar mais ou menos na amostra tratada ou controle. É isso que a gente quer saber. Então, se tem alguma coisa causando interferência no nível de expressão dele ali, ou no valor numérico que você está recebendo no final do seu experimento, você não sabe se aquele valor numérico que você está recebendo é de fato por conta do tratamento da droga ou porque teve algum erro, um erro de pipetagem, alguém que te atrapalhou na hora que você estava fazendo o experimento, uma amostra que estava degradada, sei lá, um reagente que estava vencido, alguma coisa ali interferindo no seu valor numérico. Você não sabe se aquele valor numérico que você recebeu no final, do nível de expressão gênica diferencial, ele é referente
ao tratamento da droga, aconteceu porque o rato foi tratado com a droga, ou porque teve algum erro ao longo do seu experimento, você não sabe. Mas no gene de referência você sabe, porque você sabe, você começa o seu experimento sabendo que o nível de expressão dele é constante ao longo de todo o experimento, todas as amostras. Se por um acaso você compara a amostra 1 com a 2, tratado a controle, a amostra X com a Y, e o nível de expressão gênica do gene de referência ali teve alteração entre essas amostras, você sabe que alguma coisa aconteceu no seu experimento que fez aquela alteração acontecer. Não foi a droga, foi qualquer outra coisa. Erro de pipetário, reagente vencido, amostra degradada, qualquer outra coisa interferiu. E aí está o pulo do gato, que é o quarto ponto. Espera-se que os fatores que causaram variabilidade na geração de fluorescência, no valor numérico, tá? Resultado final lá, do gene de referência, também tenham causado variabilidade com a mesma intensidade no gene-alvo. Porque os dois estão juntos numa amostra, o gene de referência e o gene-alvo. O gene-alvo você quer analisar, o gene de referência, o 18S, por exemplo, eles estão juntos ali na mesma amostra. Então, se na hora de você extrair, na hora de fazer o cDNA, na hora de você utilizar um reagente, teve alguma variabilidade, o que causou variabilidade no gene de referência causou na mesmíssima intensidade do seu gene-alvo. Eles estão juntos na mesma amostra, você manipulou os dois juntos. Então, o que causou variabilidade de um, causou no outro também. É por isso que a gente consegue pegar o nível, os valores numéricos do gene de referência e normalizar os valores numéricos do seu gene-alvo e corrigir essas variabilidades. Você divide um pelo outro, tá? O gene de referência, o gene-alvo, os valores numéricos do gene-alvo pelos valores numéricos do gene de referência. Tá? Isso seria, por exemplo, o primeiro delta do delta-delta-CQ. Mas isso aí a gente deixa para você assistir lá no workshop. Beleza? Então, com essas informações todas que eu falei para você, até este momento o 18S seria um bom gene de referência. Mas aí é que entra o pulo do gato. Aí é que entra o racional sobre utilizar o 18S como um gene normalizador, um controle endógeno. O gene 18S, primeira coisa, ele é um RNA ribossomal. O 18S é um RNA ribossomal. Geralmente, quando a gente faz análise de expressão gênica diferencial, o que a gente está analisando é um RNA mensageiro. Pô, então aqui nós já temos uma falha naquilo que eu falei. O que causou variabilidade no ribossomal causou na mesma intensidade no RNA mensageiro? Não sei. São RNAs diferentes, eles têm procedências diferentes, sínteses diferentes, eles estão em quantidade diferente dentro da célula, são moléculas diferentes. Então aqui nós já temos um problema do 18S. Segundo problema, ele tem um nível altíssimo, um nível de expressão altíssimo dentro da célula. O 18S, os RNAs ribossomais, de modo geral, eles representam por volta de 80% da população de RNAs dentro de uma célula. Então ele está numa quantidade altíssima ali. Se você comparar um 18S com um RNA mensageiro, o 18S vai ter muito maior quantidade. Isso pode ser um problema, porque na hora que você for fazer uma PCR em tempo real do 18S com a mesma massa que você vai fazer lá do seu gene-alvo, talvez você tenha tanto RNA ribossomal ali que ele estoure a PCR, ele extrapola o poder de detecção de um equipamento de PCR em tempo real, um sistema, um ensaio de PCR em tempo real. Aí você tem que reduzir a quantidade dele, você dilui aquela amostra. Diluindo aquela amostra, já tem um ponto aí que é diferente no seu gene de referência em relação à amostra, ao gene-alvo, certo? Então o nível altíssimo pode ser um problema. Esse RNA ribossomal, o 18S, ele é sintetizado pela RNA polimerase 1, os RNAs mensageiros pela RNA polimerase 2. São processamentos diferentes, eles são sintetizados por enzimas diferentes, eles são processados na célula de maneiras diferentes, eles são transportados ali de maneiras diferentes. E, cara, então tem aqui um monte de variável que separam essas duas moléculas, o RNA mensageiro do ribossomal. Então, talvez o que você esteja vendo de interferência no ribossomal não esteja interferindo no mensageiro ou vice-versa. Tem essas coisas interferindo? Talvez tenha, talvez não tenha, dá para saber. Então, tá aí um outro problema. E o último, o RNA ribossomal, ele não necessariamente tem o mesmo padrão, perfil de degradação de um RNA mensageiro. Talvez o RNA ribossomal de uma amostra esteja degradando mais rápido que o de um RNA mensageiro, por exemplo, ou vice-versa, sei lá. Pode acontecer. E já se foi comprovado que eles degradam de maneiras diferentes mesmo. Então, como que você utiliza a informação dessa molécula para normalizar essa aqui se elas estão degradando em velocidade diferente? Então você não consegue utilizar uma como referência para normalizar a outra. Então o 18S, no final das contas, ele não é um bom gene de referência, ele não é um bom controle endógeno, você não deve utilizar o 18S no seu experimento por conta dessas variáveis todas aí que você não tem no seu controle. Ele geralmente é muito, muito estável.
de fato, entre as suas amostras, independente da condição experimental. Ele é muito estável, o nível de expressão dele varia pouco, mas tem todas essas outras variáveis aí que estão fora do nosso controle, que podem interferir no processo de normalização. Então, para finalizar o nosso raciocínio aqui, o gene 18S, o RNA ribossomal 18S, ele é um bom gene normalizador, um bom gene de referência, um bom controle endógeno? Não é. Isso é mito, ele não é um bom controle endógeno porque ele é uma molécula diferente do seu alvo. E aí pode ter um monte de variável ali que atrapalha. No processo de normalização, eu espero que essa apresentação aqui, esse vídeo tenha ajudado você. Compartilhe isso aqui com amigos que possam se interessar. Talvez tenha muita gente aí utilizando 18S desavisadamente. Compartilhe esse vídeo com essas pessoas que você vai ajudá-las e me ajudar também e te ajudar também. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. We'll be right back.